Vamos abrir as Sagradas Escrituras em São Mateus capítulo 7. Vamos ler uma porção dessa escritura tão conhecida por todos nós. Vamos ler a partir do versículo 17 até o versículo 27. São Mateus capítulo 7. Vamos ler esses 10 versículos juntos, nas palavras do Senhor Jesus Cristo. Diz assim: todos encontraram? Amém. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda a árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Amém? Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Amém. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Oremos. Bondoso Senhor, que palavras, Pai, de advertência para nós, nesse dia final em que nós vivemos, aonde não somente lemos as suas palavras, como também ouvimos a sua voz. Grande temor cai sobre nossas vidas, ó Deus, de estarmos vivendo uma vida correta com os teus ensinamentos. Que nessa tarde, Pai, o Senhor possa ter liberdade em nosso meio, que todo eu diminua, Pai, e que nós possamos estar, ó Deus, no mesmo nível aqui para receber de bom grado os seus ensinamentos, seus conselhos, suas palavras de amor, que o Senhor tem por nós armazenado para esse dia, que elas possam vir de encontro às nossas necessidades, e que o Teu Espírito Santo liberte a todo filho e filha do Senhor, para a honra e glória do santo e precioso nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Podemos assentar, irmãos? Um ano se passou tão depressa, né? Nós estamos aqui mais uma vez, reunidos num companheirismo sadio, num companheirismo cristão, aonde Deus está em nosso meio para nos abençoar. Você crê dessa maneira? Amém. Amém? Muitos que eram solteiros no ano passado, hoje já estão casados. Alguns que estavam preparando para receber o filhinho, já estão com o filhinho nos braços, né? E assim nós vamos prosseguindo, sempre olhando para a mais antiga instituição que Deus estabeleceu, o casamento, a família, e que nós como pais possamos estar em primeiro lugar velando por aqueles que Deus tem colocado aos nossos cuidados, ao alcance dos nossos olhos sempre, e quando não está, que nós possamos pedir a proteção divina e a direção de Deus para todos os nossos familiares, né? E que nós possamos não estar apenas ouvindo, porque isso nós temos feito muito ultimamente, né? Ouvindo Deus falar com nós, mas que essa palavra possa penetrar os nossos corações, os ensinamentos, os conselhos do nosso profeta,
E temos também o grande e maior privilégio de estarmos vivendo no tempo da culminação da obra de Deus sobre a face da terra. Tempo final, em que todos almejaram viver, mas coube a nós, por eleição divina, estarmos aqui nessa hora final. Os pais, estar dedicado àquilo que seus filhos estão fazendo, aquilo que seus filhos estão deixando de fazer, porque nós lemos aqui na palavra de Deus, que naquele dia, Ele dirá abertamente: afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Quantos sabem o que é iniquidade aqui? Amém? Nosso profeta tem nos ensinado sobre isso, né? Iniquidade é tudo aquilo que nós sabemos que devemos fazer e não fizemos. E também é tudo aquilo que nós sabemos que não devemos fazer e fizemos. Concordamos até aqui? Amém? Estamos municiados, dia após dia, em todos os momentos, a fartura de alimento para nós. E o que estamos fazendo com esse alimento? Estamos nos alimentando, absorvendo as vitaminas desses alimentos, ou estamos deixando guardado nas prateleiras? Ou está entrando aqui e saindo aqui? Isso devia trazer grande preocupação para nós, principalmente aos pais. Nosso profeta disse que nós, como pais, é bem mais valioso vivermos um sermão do que pregarmos um sermão. Muitas vezes tanto se fala e os filhos veem nós praticando algo diferente daquilo que nós fizemos. Mas se você estiver vivendo uma vida correta, de acordo com a vontade perfeita de Deus, você tem todo o direito em advertir os teus filhos da maneira como proceder, da maneira como agir, da maneira como se dedicar a Deus. Isso está ao olhar dos pais no primeiro alcance. Muitas vezes o profeta nos advertiu sobre isso, que os pais, as mães reclamam sobre a delinquência juvenil. Eu não aguento essa jovem, eu não aguento esse moço, eu não aguento mais. O profeta diz: maior é a delinquência dos pais. O profeta disse ou não disse? Amém? Então isso deveria trazer grande temor e tremor sobre nossas vidas. Pai, como está sendo a tua dedicação em ver teu filho envolvido nas coisas de Deus? Eu vi muitos pais aqui viajar de longe para trazer seus filhos adolescentes, jovens, para estar no companheirismo. Isso agrada a Deus. Isso agrada a Deus de uma maneira que no dia de amanhã você colherá os frutos. E na eternidade você verá que valeu a pena. Amém? Muitos não fizeram o mesmo esforço que vocês fizeram, não tiveram o mesmo empenho, a mesma dedicação. No amanhã colherão os frutos da mesma maneira. Nós não estamos obrigados a plantar, mas a colheita, ela é certa. Amém? Estamos certos disso? Então por isso, meus irmãos, dedicação dos pais em ver, não somente pedir aos filhos, não somente aconselhar, mas acompanhar, estar juntos, fazendo. Hoje nós temos, irmãos, o privilégio que eu não tive lá na minha juventude, de ter uma maneira de acompanhar os trabalhos que o irmão José Brana coloca ali no site, para que ao redor do mundo os jovens estejam interagindo, compartilhando das mesmas bênçãos, no mesmo instante, no mesmo momento. Não é algo de se fazer lá e depois de 10 anos chegar aqui, como se fosse um eco de um grito. Não, é instantâneo. A programação que o irmão José está fazendo com os jovens, e incentivando a outros também serem exemplos dedicados. E você, pai, o que você está fazendo? Muitas vezes não se faz o esforço de gastar um pequenino valor para se imprimir um trabalho e trabalhar com os jovens. É verdade ou não é? Irmãos, estamos praticando iniquidade? Se nós sabemos que devemos incentivá-los a acompanhar esse trabalho, devemos a instruí-los, e o que estamos fazendo? Naquele dia não haverá desculpa para os pais. Não haverá desculpas.
porque nós temos na palma da nossa mão o livre acesso, e não adianta achar o argumento de dizer: eu não sei lidar com redes sociais, eu não sei lidar com os aplicativos. Para tantas outras coisas se dá um jeito. Tem alguém aí na congregação que entende, converse com ele, peça: nós arrumamos um valor para ti aqui, você dá um jeito de imprimir esses trabalhos aqui para nós estarmos unidos, para afastar nossos jovens das programações lá de fora. Porque se nós não nos dedicarmos aqui dentro, Satanás tem um bandejão muito mais florido ali fora, e as ofertas deles são bem mais atraentes. O fim é trágico, mas se nós não zelarmos por os nossos jovens, por nossos filhos, pelo nosso lar, nós iremos levar uma grande decepção naquele dia final. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos ajude a nós estarmos sendo orientados a cada dia, ensinar nossos filhos a ter respeito pela palavra, ensinar nossos filhos a ter respeito pelo pastor, orar, se aproximar dele como uma pessoa que está ali dada por Deus como uma ajuda. Muitas vezes os filhos se decepcionam e vão para o mundo porque vê os próprios pais falando mal do pastor, denegrindo a igreja, denegrindo os irmãos. Nós precisamos ensinar nos nossos lares a ter comunhão, a ter amor, a ter perdão acima de tudo. E o nosso mensageiro diz que o perdão, quando o perdão vem na cena, ele apaga a multidão de pecados. E nós deveríamos ensinar os nossos filhos que quando alguém erra e se humilha e pede perdão, esse pecado foi lançado no mar do esquecimento. E o profeta diz: ai daquele que vier e mexer num pecado confessado e acertado. E muitas vezes sem nenhum temor, sem nenhum receio: aquele irmão errou, E o irmão Branco, quando você aponta um dedo para o outro, tem mais 4 voltados para ti. O que acontece? No amanhã é você que precisa de um perdão, é o teu filho que precisa de um conselho do pastor, e ele não terá forças para se dirigir ao pastor, e os próprios pais ele viu denegrindo a imagem do pastor. Irmãos, nós temos vivido num tempo final rodeado por uma grande nuvem de testemunhos, bons testemunhos, e muitas vezes perdemos tempo. Eu tenho notado isso, irmãos. É uma perca total de tempo viver falando do que aconteceu lá no passado, de erros, de falhas. Aquele fez isso. E na tua vida o que Deus tem feito? É você uma verdadeira testemunha que Deus é justo, que é verdadeiro, que Ele existe, que Ele é amoroso, que Ele tem paz, que Ele tem perdão? Tem você sido uma testemunha diária do que Deus está fazendo hoje, nesse dia? Tem você algo para contar do que essa voz armazenada de Deus tem feito na tua vida? Tem testemunhos para dar? Muitos são edificados quando você vem e testemunha do que você está recebendo através do Ministério das Fitas, através de você estar acompanhando as programações ali do Tabernáculo Brana. Existem inúmeros testemunhos, meus irmãos. Eu estava conversando com um irmão e disse: você já mandou esse teu testemunho lá para a gravação da Voz de Deus? Não mandei. Eu disse: irmão, isso são presentes que Deus tem dado para nós, e nós devemos testificar disso. Os jovens estavam ali disputando e ficaram em silêncio quando ganharam o primeiro lugar. Vocês estavam lutando por aquilo ali, e nós estamos dia a dia lutando pelas mais ricas bênçãos que Deus tem dado para nós. Não é que Ele vai conquistar, Ele já conquistou lá na cruz do Calvário. Então, pais, vamos ensinar nossos filhos a se dedicar completamente à palavra de Deus, a ser verdadeiras testemunhas, de ter algo para contar para o outro jovem. Eu estava necessitado disso, eu fiz tal programação, eu li tal mensagem, eu acompanhei, na hora da oração, quando o irmão Brana pediu para fechar os olhos, eu fechei e criei, coloquei minha fé em ação e eu recebi a vitória. Que bênção, é disso que nós precisamos, irmãos. Nós precisamos testificar de algo tão glorioso que Deus está fazendo por nós. E às vezes o telefone é usado para falar mal do outro. Deus se entristece disso. Isso você está praticando iniquidade, porque até nisso o profeta nos aconselhou, para não ficarmos nos telefones falando mal um do outro. Se não tem nada de bom para falar do teu irmão, da tua irmã, do teu pastor, não fale nada. Ore por ele, ore pela irmã, ore pela jovem. Uma jovem se afasta, o que nós fizemos para que ela volte para o companheirismo?
Mas se formos jogar um futebol ali, faltar um, todos vão mandar mensagem: tu não vai vir, tu está chegando? E para aquele jovem que não veio no culto, você faz isso? Será que não está havendo uma inversão de valores? Está na hora de nós sermos sacudidos pela palavra de Deus. Está na hora de nós vermos o que realmente nós estamos fazendo nessa caminhada. Qual é o nosso objetivo? Amém? Que nós possamos então, irmão, se dedicar nessa hora final, nós colocar nossa vida perante o espelho de Deus, que é a palavra de Deus, examinar dia após dia. Nosso profeta nos advertiu aos jovens: em nenhuma circunstância estar olhando para os jovens lá de fora do mundo, que amanhã é tragédia, amanhã é certo a tragédia. Tem jovens dentro do companheirismo, de mentes semelhantes, jovens cristãos que estão lutando pelo mesmo objetivo que você está lutando. Como que você vai pensar em constituir uma família amanhã com uma jovem que está mal vestida lá no mundo, está toda pintada? Você acha que amanhã, você casando, ela vai te acompanhar para a igreja? Que vergonha para um jovem, que vergonha para um rapaz, no dia em que nós vivemos com tantas jovens bonitas, decentes, comportadas, que zelam por uma vida cristã, e um jovem abandonar tudo isso e ir lá para o mundo, atrás das jezabelitas. Aonde estão os pais que não aconselham, não advertem? Meu filho, o que está acontecendo com você? É esse o ensinamento que você recebe da palavra de Deus? De estar olhando lá para o mundo? Que comunhão tem a luz com as trevas? Que comunhão tem o bem com o mal? Não há comunhão, meus irmãos. Pais, vamos exercer nossa função de pais. O nosso profeta diz que o natural tipifica o espiritual, e o nosso mensageiro disse: ó meus filhos, gerados por mim no Evangelho, ouçam a mim, seu pastor. Ó meus irmãos, se nós realmente ouvirmos o nosso pastor William Marion Branham, nossas atitudes têm que ser diferentes, como pai, como mãe, como filho, como filhas. Está na hora de nós pôr em prática o que nós tanto ouvimos. Está na hora de nós colocar nossa mente para pensar: é isso que eu estou preparando minha família? É isso que eu estou preparando meus filhos? Eu estou reunindo a oração diária? Eu estou reunindo para ler a Bíblia na programação que o irmão José está batendo nessa tecla constantemente? E o que o nosso profeta nos advertiu? Pouca oração, pouca bênção. Isso é verdade ou é mentira? Nada de oração, nada de bênção. Você quer bênção? Você quer vitória na sua vida? Bastante oração. A oração é a chave da vitória. Amém? Você estando certo com Deus, estando na oração, estando em comunhão com a partícula da noiva sobre a face da terra, se esforçando, se dedicando para estar em comunhão com a vontade perfeita de Deus sobre a face da terra nessa hora final. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Isso é a promessa de Deus para nós, para o dia em que nós estamos vivendo. Então, meus irmãos, pais, a responsabilidade que está sobre nossos ombros é milhões de vezes maior do que você possa imaginar. Tua criancinha, teu filhinho, a Bíblia te ensina como você proceder. Não é ele te corrigir, não é ele te colocar nos eixos, é você, com a varinha, diz a Bíblia. Sobe a vara, desce a vara, a Bíblia fala. Uma tira a maldição e outra faz que desça a maldição. Então vamos seguir os conselhos bíblicos, meus irmãos. Vamos seguir os ensinamentos do nosso profeta, que o caminho continua estreito. Passam-se os anos, passa o céu, passa a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Amém? Aquele caminho que nós aprendemos que era estreito e apertado, mas que leva à eternidade, continua sem passar por reforma. Continua estreito e levando à eternidade. Amém? Você crê que você está indo para a eternidade? Você crê que você ainda não é quem você deve ser? Você crê que você já não é mais quem você era no passado? Amém? Aquele que começou a boa obra na nossa vida é fiel, é poderoso para nos levarmos à perfeição. Amém? Vamos nos colocar em pé, irmãos. Vamos cantar Somente Crer Tudo é Possível. Nós estaremos ouvindo o nosso profeta falando conosco sobre companheirismo, que possamos ter companheirismo com irmãos e irmãs de mentes igualmente preciosa.
Isso vale para as criancinhas, é tão lindo, tão bom quando vemos ela na comunhão com outras criancinhas, os jovens com pessoas de mente igualmente preciosa, de fé igualmente preciosa, e que estamos rumando para a eternidade, meus irmãos. Vamos cantar Somente Crer, tudo é possível. Em espírito de oração, creia e cante comigo assim. Aleluia. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Amém. Podemos assentar, irmãos, conosco o nosso mensageiro, a partir do parágrafo 80 da mensagem Companheirismo.